nessa manhã nós damos as nossas boas-vindas a todos que comparecem aqui na nossa CEFAM para mais um programa Álvaro Osmo. O expositor convidado da manhã de hoje é o nosso companheiro Pedro Carlos Campos, dedicado, trabalhador aqui da casa, um estudioso da doutrina, participando de várias atividades aqui entre nós. E nós vamos deixar a prece inicial para que ele faça, dando daí sequência na palestra da manhã de hoje.
Gratidão, ela foi psicografada pelo Chico e é de autoria do espírito João de Deus, poeta português, e que nós musicamos aí para ilustrar melhor. Depois nós vamos falar mais sobre a questão da música, mas agora nós vamos abordar o tema de hoje. O tema de hoje é um tema bastante atual, bastante importante, porque nós temos visto na nossa vida diária, aí, na assistência espírita, tanto sofrimento, tanta dificuldade, e também nós mesmos passamos por muitos perrengues na vida em função dessa problemática das influenciações espirituais sutis. No livro Estude e Viva, psicografado pelo Chico Xavier, de autoria dos espíritos André Luiz e Emmanuel, está lá uma página que foi escrita pelo espírito André Luiz, que diz assim: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, havende a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião de humildade, da prece, do passe. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastres imediatos, aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los, pessimismos subretícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa, interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade, e hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto, ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio, teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual para consigo, mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Então, quando o influenciador é consciente, porque às vezes tem perseguições que são assim, um espírito doente, perturbado, não sabe muito bem, então aí já é outra conversa. Mas quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto,
marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de notícias, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. E aí ele diz aqui: não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude se em sua existência, se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Bom, é claro que é muito difícil identificar essa questão, mas é possível. Acontece que nós temos um problema. O Dr. Bezerra de Menezes, há pouco tempo, através de uma mensagem que o Divaldo recebeu, ele disse assim, que ele usou, nós estamos com as portas abertas para a sombra o tempo todo. Quer dizer, ele podia dizer, vocês estão com as portas abertas para a sombra o tempo todo, mas ele é o apóstolo da caridade e não ia ser tão grosseiro no sentido de dizer assim, ó, vocês estão com as portas abertas. Então ele disse, nós estamos. Na verdade somos nós, porque nós vivemos num mundo complicado. Esse mundo que nós vivemos é extremamente cheio de perturbações que nos envolvem. E nós temos que viver, porque nós não podemos, não temos nem condição de andarmos como um monge do Tibete ou coisa do tipo, o tempo todo numa frequência altíssima de sintonia e tal, porque não dá, é difícil. Mas existem roteiros, existem informações que podem nos ajudar. Mas para ilustrar, eu vou contar o caso de um sujeito que desde que nasceu, ele já viveu perturbado pelos espíritos. Então, esse camarada, vamos chamar de João, então João, desde muito cedo, quando se entendeu por gente, ele via, ouvia e sentia os espíritos. E foi crescendo e tal, e a perturbação foi cada vez aumentando. E ele, durante toda a sua vida, esteve às voltas com essas influências. Só que ele não conseguia estabelecer assim uma barreira para essas influências. Então o tempo foi passando e o João se tornou um sujeito irritadiço, cheio de suscetibilidades e complicado no trabalho, em casa, casou, teve filhos e tal, mas era aquele sujeito complicado e sempre às voltas com os espíritos e vendo, ouvindo, sentindo e tal. Mas ele chegou à casa espírita e ele percebeu que ali ele poderia resolver o problema dele. Então ele começou a estudar, se aprofundar na questão da mediunidade e tal, e
foi e tal. Mas um dia ele, depois de ler a questão 918 do Livro dos Espíritos, onde está lá caracteres do homem de bem, ele pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3 lá, onde está, Kardec aborda a questão do homem de bem, e ele leu lá e tal, o homem de bem é isso, o homem de bem não faz isso, o homem de bem faz aquilo e tal, aí ele foi lendo, e por último ainda, para completar, Kardec escreve lá no último tópico: não estão aí enumeradas todas as virtudes que caracterizam o homem de bem, mas aqueles que conseguir essas que foram relatadas, está no caminho que as outras conduzem. Aí ele desabou em desânimo e começou a pensar: poxa vida, mas quantas existências eu vou levar para conseguir isso tudo? Não tem como, é muita coisa. E estava desanimado, muito desanimado. E aí apareceu um benfeitor e disse: o que está acontecendo? O que você tem? Aí, pois é, veja, e relatou o problema e tal. Daí o mentor falou para ele: escuta, você não quer trabalhar uma virtude apenas durante 24 horas do dia, os 365 dias do ano, por 2 anos? Ah, tudo bem, pensou ele, uma só, podemos tentar. E aí o mentor falou para ele: então, vamos trabalhar a bondade. E aí ele começou a trabalhar a bondade. Ele, como aquele sujeito irritadiço, enxergava as pessoas com outros olhos já, de complicação e tal, mas ele, nesse projeto, ele começou a modificar-se e conseguiu, durante 2 anos, mudar, adquiriu uma nova visão das pessoas, das coisas, da vida, a mulher, os filhos que lhe causavam aborrecimentos, ele começou a olhar com outros olhos e tal, até o diálogo que havia sumido de dentro de casa, ele conseguiu, né, trazer novamente e tal, e no trabalho também ele conseguiu ótimos resultados e tal, e passaram-se 2 anos e o João estava diferente. Tinha conseguido, através da virtude da bondade, atrair outras virtudes que são correlatas, né, a tolerância, o perdão, a indulgência, enfim, uma série de outras, e o João conseguiu resolver o problema dele. Mas a gente fica pensando, falar é fácil, quero ver fazer. Daí a gente pensa assim: bom, eu posso dizer, não, eu quero ser bom, eu vou exercitar a bondade. Mas como? De que jeito? Não tem. O que eu faço para exercitar a bondade? Existem roteiros, existem orientações que os espíritos nos dão, que estão por aí e que a gente não percebe, a gente passa batido. Aquilo que eu estava falando antes, que a gente fica até com vergonha de ver tanta mensagem, tanta lição, tanta informação, e a gente não aprende. Aliás, a gente nem percebe que elas são roteiros de paz, roteiros de evolução e tal. E aí eu, há pouco tempo atrás, encontrei no livro Poetas Redivivos uma mensagem chamada Regra de Paz, que traz um roteiro exato, o que a gente precisa fazer
para ser bom, para a gente conseguir estabelecer uma barreira contra essas influenciações espirituais, principalmente as sutis. Porque o João disse, em conversa com o mentor dele naquele dia, ele disse assim: imagine, eu que vejo, eu que ouço, eu que sinto, estou assim, perturbado a todo momento, os espíritos dando risada na minha cara, e me cutucando, se divertindo na minha assunto, e quem não ouve, quem não vê, quem não sente, imagine como é que sofre. Então, é exatamente a questão da falta dessa proteção que nós precisamos para resolver essa dificuldade. É claro que o problema está, como diz lá o Dr. Bezerra de Menezes, na nossa sintonia, porque a vida que nós levamos aqui na Terra obriga que nós estejamos sempre alertas, sempre vinculados, focados às questões terrenas. E com isso nós estamos assim numa sintonia muito mais para a sombra do que para a luz. Porque para a sintonia com a luz nós precisaríamos estar sempre numa, vamos dizer assim, atitude ou atividade ou maneira de agir, de proceder, de pensar diferente da que nós normalmente fazemos. Então é interessante a gente lembrar que nós temos a ajuda dos bons espíritos para melhorar a nossa sintonia. Agora, tudo exige esforço. Eu conversava há pouco tempo com uma moça que estava passando assim por uma dificuldade muito grande já faz muito tempo. E o problema é que ela é muito pessimista, ela é uma criatura extremamente queixosa, queixa-se de tudo, da família, do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, enfim, de tudo. E para ela a coisa não se encaixa aqui na Terra. Então, eu conversava com ela e falava: olha, para resolver o teu problema é você que tem que resolver. Os benfeitores espirituais, eles não vão pegar e carregar você no colo e resolver o teu problema. É você que vai ter que resolver. Mas como que eu tenho que resolver? Bom, a primeira coisa, tem que modificar-se intimamente. Tem que deixar de ser tão pessimista, tem que deixar mudar esse teu foco, os teus valores e tal. Você precisa. E falei longamente com ela, explicando, dando algumas ideias e tal. Não sei se ela aproveitou, porque não ouvi mais. Exatamente, exige esforço. Não é uma coisa tão fácil. Não é fácil. A gente mudar a sintonia não é fácil. Realmente vai exigir um esforço muito grande. Mas existe, como eu falei, existe possibilidades. Claro, os benfeitores espirituais, eles nos ajudam. Então, eu achei essa lição chamada Regra de Paz no livro Poetas Redivivo, do espírito Cassimiro Cunha, o poeta vassourense de Vassouras, no estado do Rio, e conhecido como o cantor do Evangelho. E ele então traz para nós o roteiro, como que nós devemos fazer para nós mudarmos a nossa sintonia, para nós sairmos dessa influenciação espiritual sutil, que é a causa da nossa infelicidade, do nosso problema diário. Muita gente está aí sofrendo exatamente por desconhecer. Então, Regra de Paz, e eu fiz uma música para
vamos dizer assim, favorecer, seguindo a mesma tradição dos salmos com o rei Davi, lá 1000 anos antes de Jesus. Todos os salmos eram cantados. E, aliás, Jesus está escrito lá no Evangelho de Mateus 26, Jesus cantou o Salmo 121 na ceia, na última ceia. Saiu, cantou, levantou e saiu e foi em direção ao Getsemane. Então, a música, que é uma matemática divina, ela tem esse condão de tocar o sentimento da criatura. É muito mais fácil a criatura, ouvindo uma música, ela guardar na sua mente, porque aquilo vai falar ao sentimento, do que pura e simplesmente alguém ler, ou ela mesma ler e passa batido. Mas, nos acordes de uma melodia, ela pode ser tocada. Então, o princípio é o mesmo da ópera. Por exemplo, tem gente que não gosta de ópera, nem entende nada, não sabe nada. Mas a ópera, ela segue o mesmo princípio lá dos salmos e tal, que eu disse, e ela é dividida, né? Tem a abertura lá e tal, a orquestra toca e tal, depois tem os atos, que os diálogos que ninguém entende, porque eles falam, não dá para entender, só lendo no roteiro e tal, mas tem as áreas. O momento das áreas é um momento na ópera de passar o sentimento para as criaturas. E daí uma soprano, um tenor vem ali cantando uma melodia, algo muito sentimental e que mexe com o sentimento da criatura. Aí ela se liga, nossa, mas essa história é bonita, essa história tem tanta coisa boa. É exatamente através da área, através da música. Por isso que tem na ópera área. Eu, quando era ignorante também, não sabia, né? E lá atrás eu fui descobrir e eu ouvia as áreas, as pessoas ouvem as áreas e tal, e se emocionam, acham bonito, mas o objetivo na ópera é exatamente isso, passar a sentimentalidade da história. Então vejam como é importante a música, e é por isso que a gente está aí nesse projeto. Porque nós precisamos do belo, nós precisamos daquilo que nos ligue com o alto. E a música, principalmente a música espírita, tem esse condão. Então vamos lá. Atende às indicações de nós.
é vida em suma. O tempo igual para todos, não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão se não sabe perdoar. Trilhando a estrada sombria de prova, ficha pesar. Acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dificuldades, aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende. Quem serve não se transvia, onde a tristeza se espalha e a vida se une e alcança. Ser caridade e consolo, serenidade e esperança, e chegando cada noite por sobre os caminhos teus, dormir lá tranquilamente, a bênção do amor de Deus. Dormir lá tranquilamente, a bênção do amor de Deus. Então, essa é a regra de paz, é o roteiro para exatamente a gente fazer aquilo que o João fez. Porque, olhando, como eu disse, olhando a grosso modo, como fazer? Falar, como eu disse, falar é fácil, o problema é fazer. Agora, sabendo como fazer, fica diferente. Então, veja que ele fala: se queres felicidade, todo mundo quer felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações, é o básico, atende às indicações de nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Tem gente que pula da cama atrasado, correndo tudo, nem lembra de orar, nem lembra, como se fosse, vai embora, sai e tal, nem ora para dormir, quanto mais para levantar. Tem gente que chega ao cúmulo de achar que a prece não é necessária. Tem gente que pensa assim. É como tipo, o cara vai para a praia, se ele ficar um mês na praia, ele não faz prece. É mais ou menos assim: se eu estou aqui na praia, estou me divertindo, não preciso orar. Então, veja coisa interessante: roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e se falas. Fala a palavra do bem. Tem gente que acorda de tão mau humor que a primeira coisa que faz de manhã cedo é um palavrão: não estou afim, eu não quero papo, não conversa e tal, e sai. É assim. Então, está aqui: auxilia quem te ouça, não penses mal de ninguém.
O problema nosso é que é aquela história do camarada lá irritadiço, que era o João. A gente sempre pensa mal, em primeiro lugar, das pessoas. A gente sempre pensa, é assim. Então a gente precisa modificar-se. Agora, tem um verso aqui que me chamou muita atenção e eu me bati bastante sobre essa questão aqui. Se existe algum desarranjo em teu distrito de Anão. Aí eu queria saber o que era distrito de Anão, mas como? Eu não conseguia, o autor, eu não conseguia vê-lo, e eu procurei na internet, pesquisei, procurando gírias antigas, e daí eu estava pensando, como que eu vou postar no YouTube uma música com esse verso aqui, e alguém vai perguntar para mim, o que significa distrito de Anão? Aí uma noite eu estava ali na frente, ainda esperando para entrar, e ainda preocupado com a tal história, e falei, vou dar mais uma pesquisadinha aqui no Google, vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa a respeito dessa questão aí do distrito de Anão. E aí, de repente, alguém se aproximou de mim, eu não vi, mas me soprou assim, distrito de Anão é a tua pequenez. Quer dizer, então percebam que o Espírito fala assim, se existe algum desarranjo no teu distrito de Anão, é na tua pequenez. Então ele diz ali, conserta sem reclamar e não te lamentes em vão, que é o comum. Então, nós, espiritualmente, nós somos anãozinhos mesmo, nós somos pequenininhos, nós não somos aquelas coisas todas. Então, distrito de Anão cabe certinho para nós, a nossa pequenez, nós somos os anãozinhos espirituais. Então, explicou-se a fala do Espírito no poema. Depois ele fala a questão do trabalho, que o trabalho é vida e suma e tal. O tempo igual para todos não para de forma alguma. Quer dizer, ele quer dizer aqui que muitas vezes não é só profissionalmente que a pessoa deve trabalhar. A pessoa precisa trabalhar mesmo de folga do trabalho profissional, pegar um livro, estudar, ver, assistir alguma coisa útil, informativo e tal, capinar um jardim ou fazer alguma, ela precisa fazer, não é para ela ficar. Então é aqui que ele diz lá, o tempo igual para todos, não para de forma alguma. Então a gente tem que trabalhar sempre, né? É aquela velha história, o cara sempre tem que estar procurando alguma coisa para fazer. Se alguém te ofende, perdoa. Isso aqui é básico. Quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão se não sabe perdoar. Tranquilo, tem que olhar por esse lado. Mas isso é muito difícil, muito difícil. Então ele diz, trilhando a estrada sombria, de prova, rixa, pesada, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dificuldades, aprendemos dia a dia que a bondade que lá o João trabalhou 2 anos, tudo entende, e quem serve não se transvia. Onde a tristeza se espalha e a vida se ilude ou cansa, para muita gente a vida cansa uma barbaridade e o sujeito não percebe que a vida dele está iludida. Então é preciso ser caridade, consolo, serenidade, esperança, porque tudo isso que aqui ele vai fazer para ele mesmo, quando ele está agindo dentro desses princípios aqui. Então, para fechar, o Espírito diz lá,
chegando cada noite por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Ora, é aquela tranquilidade do dever cumprido, do esforço, do dia, enfim, é exatamente isso que a gente precisa entender. Então, esse roteiro é o roteiro para fazer aquilo que o João fez. Porque não existe mágica, não existe milagre, não existe... o camarada dorme, vamos dizer assim, ignorante e acorda sábio. Não existe isso. Tudo é obra do esforço. E essa questão da transformação, ela é baseada essencialmente no esforço. Influenciações espirituais sutis estão aí aos montes. Como diz a mensagem no livro, Estude e Viva, nós estamos à mercê diariamente dessas influenciações espirituais que, via de regra, nós atraímos, nós sintonizamos por causa da nossa maneira de proceder, de pensar, de agir, enfim. É exatamente o que nós precisamos aprender, a fim de nós estarmos livres, vamos dizer assim, de muita coisa que pode acontecer. Para que vocês tenham uma ideia mais profunda do que eu estou falando, o Divaldo conta que um dia ele estava no quarto dele lá na mansão, agora há pouco tempo, não faz muito tempo não, e entrou um espírito, um galhofeiro, um leviano, um espírito desse aí, entrou e começou a debochar dele, né? Como sempre, né? Esses espíritos, e daí alguém pode perguntar, mas como, Divaldo? Mas por que acontece? Acontece que os mentores sabem que ele vai contar essas histórias, e essas histórias servem de lições para nós. Então eles deixam que aconteça. E aí o espírito começou, não vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo para conversar comigo? E o Divaldo, assim, inocentemente, levanta e vai para pegar o Evangelho, que estava assim no móvel ao lado, e não é que ele cai, ele caiu no piso do quarto dele lá na mansão. Poderia ter batido, quebrado a coluna, quebrado a bacia, poderia ter batido a cabeça, poderia ter desencarnado, poderia uma série de coisas. E o espírito fez aquilo de propósito, porque o espírito sabia que o Divaldo está com problema do ciático, tem dificuldade para levantar, aquele negócio todo e tal, que todo mundo conhece, sabe já da história, e ele então vai levantar e cai. E o espírito estava lá se partindo de dar risada. Isso com ele. Agora, imagine conosco, imagine nós, que nem sempre as criaturas vão ver os espíritos e as coisas vão acontecer. Então é preciso estar alerta. Essas regras, esses roteiros, não é para deleite puro e simples, é alguma coisa muito séria e importante. Então, quando os espíritos mandam essas mensagens são lições, não é para a gente ficar, nossa, que mensagem maravilhosa, que coisa, nós temos que buscar lá no fundo. É a mesma história que eu contei do distrito de Anã. A gente tem que buscar para saber o que é e tal, e como fazer, como isso, como aquilo, porque é exatamente assim que nós vamos mudar a nossa história. Não é tão simples contar a história do João e dizer, hoje ele está trabalhando na casa espírita e isso e aquilo, atende aqui, ali, ajuda e faz e tal, tudo bem, mas e como ele conseguiu isso? A duras penas. Quanto sofreu
quanta pedrada, quanta dificuldade, quantas vezes caiu, levantou e tal. É assim. Então, não existe nada fácil. Não existe, tudo exige esforço. Por isso, essa regra de paz é algo que nós precisamos entender, gravar, porque é isso que vai fazer com que nós possamos estar numa sintonia um pouco melhor e não vamos estar tão à mercê das influenciações espirituais sutis, criando problemas para a nossa vida. Às vezes, os espíritos são tão ardilosos, eles usam os artifícios os mais variados. Eles vão muitas vezes focar no orgulho da pessoa, na verdade, nas coisas assim e tal. Tipo, o camarada está trabalhando, está fazendo e acontecendo na casa espírita e tal, e eles vão simplesmente começar a cutucar o camarada no orgulho, porque você, porque isso, porque aquilo e tal, e o camarada começa a achar que ele é o maioral. E daí o camarada começa, ele já tem 3, 4, 5 trabalhos, ele vai arrumar mais 10, e daí de repente ele não está conseguindo fazer nada. E de repente o camarada começa a se perder pelo orgulho, pela vaidade e tal, e nem percebeu que quem começou a cutucar o orgulho dele foi alguém que estava ali nessa influenciação espiritual sutil, cotidiana e constante, sabe? Então é assim que a coisa acaba acontecendo. Por isso nós precisamos estar alertas para podermos estabelecer uma sintonia elevada e, como diz lá o André Luiz na mensagem, para ajudar os mentores espirituais a socorrer você. Porque às vezes nós não deixamos eles nos socorrer. Também tem isso. A pessoa está tão, como diz na mensagem, vinculada a um negativismo que ela não permite receber ajuda. E daí? Então, é importante que a gente preste atenção nesses assuntos que fazem com que a nossa vida melhore, porque a vida aqui na Terra é uma luta constante. A Terra é, como diz um poema de uma música que eu cantei aqui, né? Aqui é uma luta constante. Então nós precisamos mesmo estabelecer essa lembrança. Para encerrar, nós vamos então passar mais uma vez essa regra de paz para ver se alguém fica com alguns tópicos na mente e quem sabe começa a aproveitar.
Muita paz a todos. Os agradecimentos ao Pedro pela mensagem que nos trouxe na manhã de hoje, de uma forma diferente, mas muito tocante. Que a música também nos eleva, então a mensagem que a Maria nos trouxe nos emociona e nos chama a atenção para o bem, para o amor e para a fraternidade. Nosso muito obrigado ao Pedro. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo. Estará a cargo do nosso vice-presidente, Vinícius de Andrade Vieira. É mais um caso de nepotismo, meu filho estará aqui fazendo a sua preleção no próximo domingo. Queremos noticiar também que a nossa livraria estará aberta agora após a nossa palestra, saída ali do saguão pelo lado direito. O Hans e a Sheila já estão lá aguardando os que desejarem ver uma obra ou algum artesanato do Grupo Clara de Assis. Encerrando nossas atividades desta manhã, vamos fazer a nossa prece com nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade bendita que nos concede. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um bom domingo, uma boa semana e um bom ano.